Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa primeira aula do módulo de revisão e simulados. Hoje vamos revisar os principais pontos de gramática e sintaxe. Essa revisão é um resumo de tudo o que vimos até agora e vai ajudar vocês a fixarem os conteúdos essenciais para a prova. Então, vamos aproveitar ao máximo esse momento e relembrar os tópicos que são mais cobrados em concursos. Preparados? Vamos começar! Vamos revisar rapidamente as classes de palavras, uma base fundamental para entender as funções e relações entre os termos da língua portuguesa. Vocês lembram das classes principais? Substantivo: nomeia seres, objetos, lugares, sentimentos. Exemplo: casa, alegria. Adjetivo: caracteriza o substantivo. Exemplo: bonito, rápido. Verbo: expressa ação, estado ou fenômeno. Exemplo: correr, ser. Advérbio: modifica verbos, adjetivos ou outros advérbios. Exemplo: rapidamente, muito. Pronome: substitui ou acompanha o substantivo. Exemplo: ele, esse. Preposição e conjunção: conectam ideias e termos. Exemplo: de, com, e, mas. Artigo e interjeição: definem o substantivo e expressam emoção. Exemplo: a, ó. Essas classes são essenciais para a análise de frases e para entender a estrutura das orações. Tenha sempre em mente suas funções e saiba identificá-las nas questões. Concordância é um dos tópicos que mais cai em concursos. Vamos revisar as principais regras de concordância nominal e verbal. Concordância nominal: o adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: casas grandes, amigos leais. Concordância verbal: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Exemplo: eles saíram, nós viajamos. Atenção especial para os casos de concordância verbal com sujeitos compostos e sujeitos indeterminados, que costumam aparecer nas provas. Lembrem-se das exceções e dos casos específicos. Agora, vamos revisar a regência, que trata da relação entre verbos ou nomes e seus complementos, exigindo ou não uma preposição. Esse é um tema importante, pois testa nosso conhecimento sobre a ligação entre as palavras. Regência verbal: refere-se aos complementos que os verbos exigem. Exemplo: gostar de, precisar de, assistir ao filme. Regência nominal: refere-se aos complementos que os nomes exigem. Exemplo: amor à natureza, dúvida sobre o caso. A dica aqui é memorizar os verbos e nomes mais cobrados, que têm regências específicas. Isso ajuda a identificar rapidamente a preposição correta nas questões. Para a análise sintática, vamos relembrar a estrutura básica da oração: sujeito, predicado e os complementos verbais. Esses elementos são a base da construção de uma oração completa e coerente. Sujeito: termo sobre o qual se declara algo. Exemplo: a professora, eles. Predicado: aquilo que se declara sobre o sujeito. Exemplo: viajou para o interior. Estudaram a matéria. Complementos: os objetos direto e indireto completam o sentido do verbo. Exemplo: eles compraram livros. Ela gosta de música. Esse conhecimento é fundamental para entender as regras de concordância e a função de cada termo na oração. Saber identificar esses elementos facilita muito na análise e interpretação de textos. Vamos falar sobre pontuação, um recurso essencial para a clareza e compreensão do texto. Vejamos as funções dos principais sinais de pontuação: ponto final e ponto e vírgula. Marcam o final de uma frase ou pausa entre orações independentes. Vírgula: usada para separar termos de mesma função, indicar o aposto e separar orações subordinadas ou coordenadas. Dois pontos: introduzem uma explicação, uma citação ou uma enumeração. Aspas e parênteses: marcam citação direta ou informações adicionais. Atenção aos erros comuns de uso de vírgula e ponto e vírgula. Eles podem alterar o sentido do texto e prejudicar a clareza da mensagem, o que é cobrado nos concursos. Uma revisão rápida das principais regras ortográficas e de acentuação, de acordo com o novo acordo ortográfico. Acentuação gráfica: regras para palavras oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas, uso de hífen, regras atualizadas para prefixos como auto, ante, pré, mudanças no uso do trema e das consoantes mudas. Exemplo: linguiça com o trema. Mudou para linguiça sem o trema. Essas regras são cruciais, pois muitos concursos cobram ortografia e acentuação nas questões de português, seja em questões diretas ou na redação. Vamos revisar o que vimos até agora na nossa aula de revisão de gramática e sintaxe. Classes de palavras, substantivos, adjetivos, verbos e todos os outros que vimos em detalhes. Concordância nominal e verbal. Regras essenciais para harmonizar os termos e verbos da oração. Regência nominal e verbal. A importância das preposições corretas e o uso dos complementos. Estrutura sintática. Sujeito, predicado e os complementos da oração. Pontuação. Uso dos sinais de pontuação para dar clareza e coesão ao texto. Ortografia e acentuação. Atualizações do novo acordo ortográfico e principais regras. Essa revisão abrange os principais tópicos de gramática e sintaxe que caem em provas. Pratiquem esses conteúdos com exercícios e simulados para fixar o aprendizado e identificar os pontos que ainda precisam de reforço. Por hoje é isso, pessoal. Espero que essa revisão tenha ajudado a recapitular os principais pontos de gramática e sintaxe. Estamos nos preparando para o módulo de simulados, onde vamos colocar tudo isso em prática. Obrigado pela atenção e dedicação, e até a próxima aula de revisão.